Bom, já deram 5 minutos, em respeito a quem já está online, vamos começar. Pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente tem bastante gente online. Meu nome é Pedro Blanco, atuo na área de ofertas do TOTUS Backoffice Linha Proteus. E hoje nós vamos falar sobre os aplicativos do Backoffice Proteus, especificamente o meu Proteus, né? E vamos também dar uma olhadinha na minha prestação de contas e os outros apps que nós temos disponíveis. Tem bastante gente online, agradeço a presença de cada um de vocês. Pessoal, antes da gente começar, vou fazer alguns avisos que são padrões aqui dos nossos eventos, da página eventos.totos, tá? O primeiro deles é, nós não temos restrições de inscrições. Então, eu tenho aqui clientes, canais, parceiros, consultorias. Por que eu digo isso? O viés da apresentação vai ser muito mais de negócio e funcional do que técnico. O segundo ponto, o microfone de vocês vai ficar sempre fechado. A única maneira que a gente tem de se comunicar é através do espaço de perguntas que tem aqui na ferramenta do GoToWebinar. Ela até tem uma função de levantar a mão, chamar a atenção. Pessoal, fiquem à vontade, não precisa. Assim que surgirem as dúvidas de vocês, postem aqui no espaço de perguntas, que a gente tem uma equipe aqui no background pronta para responder da maneira mais efetiva e mais rápida possível para vocês. Tá legal? As perguntas que forem mais recorrentes, de tempos em tempos, a gente realiza paradinhas para poder reforçar para vocês esse conteúdo, tá? E por último, pessoal, o conteúdo que eu estou utilizando como norte aqui na apresentação, ele está disponível aqui na aba Documentos para que vocês façam um download no final da apresentação. Então, vou reforçar para que vocês se foquem no conteúdo que a gente vai passar aqui, porque a gente vai pontuar questões que são bem importantes e relevantes para a utilização de cada um de vocês no negócio que vocês atendem ou utilizam. Tá legal? A gente vai deixar um tempo a sala aberta no final para responder algumas perguntas que estejam pendentes ou que são recorrentes, e também para que vocês façam o download da documentação, tá? Bom, dito tudo isso, vamos começar. Antes de mais nada, pessoal, a gente vê, né, desde inclusive do início da pandemia, que a utilização dos aplicativos se tornou cada vez mais recorrente no nosso dia a dia, né? Então, desde que os smartphones começaram a ser utilizados, né, e propagados no mercado, a gente já utiliza aplicativos no nosso dia a dia, mas com a pandemia esse uso se intensificou. Então a utilização ficou muito maior. Então cada vez mais nós nos vemos compelidos a utilizar apps no dia a dia para fazer qualquer coisa, né? A praticidade. E lógico, a TOTUS, como uma das maiores empresas de tecnologia e serviços de tecnologia, não poderia ficar de fora disso. Então nós criamos já há alguns anos alguns aplicativos, né? Muitos deles vocês já conhecem, e alguns a gente vai falar aqui, inclusive, dando destaque para os do back-office Proteus, para que a gente entenda juntos o quanto a TOTUS, como uma das maiores parceiras de negócio dos clientes, vai fazer o seu negócio ser alavancado utilizando as nossas soluções mobile. E aí, vamos fazer uma retrospectiva juntos aqui, pessoal, para todo mundo estar na mesma página, de marcos que foram importantíssimos para o nosso ano de 2020, né? Então a gente começou 2020 com uma release, né? A gente lançou a release 27 em fevereiro. Tivemos a disponibilidade das ferramentas de central de atualizações e gestão de ambientes, né, onde nós realizamos inúmeros eventos sobre, que eu até brinco, são praticamente ferramentas quase que obrigatórias para qualquer cliente que utiliza o Proteus se manter atualizado e sempre em dia com as inovações de atualizações dos artefatos da TOTOS. Tivemos uma série de melhoria de performance nas rotinas no geral, mais de 700 inovações e melhorias entre novas implementações que nós tivemos no RP no geral. E lógico, a gente não para por aí, a gente continua inovando. Então nós lançamos um novo configurador de tributos na 27 e na 25 para o Proteus. Nós tivemos a integração com o Antecipa nativa do Proteus, junto com o painel financeiro da Techfin, o lançamento do TAF do futuro, as adequações para LGPD, o T-Reports como integração nativa com o XLS, e lógico, nós tivemos um aumento de uso de apps no ano de 2020, muito pautado também pela disseminação que nós estamos realizando nos eventos, mas também por causa da pandemia, como dito no slide anterior. Tivemos uma nova expedição, né, um incremento da release 27 em outubro. Tivemos um release do Pix para o Proteus, que foi um sucesso os eventos no ano passado.
e tivemos o lançamento do novo TOTUS Carol painel contábil, trazendo inteligência artificial para a área de controladoria. E lógico, aqui eu não poderia deixar de fora destacar o aumento de uso dos nossos aplicativos. Agora que a gente já entendeu todos os principais pontos que nós tivemos em 2020, vamos, antes da gente falar dos aplicativos, falar sobre arquitetura e segurança, porque ainda tem muitos clientes que têm dúvida, ou pessoas da área técnica que têm dúvidas de como funcionam a comunicação entre os apps e a ponta do Proteus. Não importa se você está on-premise, se você está na cloud da TOTUS ou numa cloud pública. É importante a gente deixar isso claro, pessoal, porque não existe informação caixa preta na TOTUS, tá? Então sempre é tudo público, mas é bom a gente reforçar alguns pontos aqui antes de começar. Existe uma plataforma que nós criamos que chama Mingle. Ela é a plataforma de serviço que sustenta, baseado nos 3 pilares de autenticação das informações, APIs com gateways e geração de métricas, para que a gente consiga realizar essa comunicação de maneira segura e rápida para os nossos usuários. De uma maneira simples, sem entrar em detalhes técnicos, eu vou explicar para vocês, e inclusive detalhando quais são os dados que a gente troca, ainda mais em era de LGPD. Então, eu abro o meu aplicativo, que seja meu Proteus ou minha prestação de contas, por exemplo. Eu vou digitar meu usuário, pedro.blanco, a senha, 101010, e o alias. O alias é o código que eu abro chamada e crio para minha base. Então, por exemplo, alias, produção. Quando eu dou um OK, em microsegundos, de maneira transparente, como isso acontece para a gente? O pacote sai do celular, pela internet, se conecta e bate no Mingle. O que o Mingle faz? Ele pede qual é o seu código de cliente. O código de cliente é aquele que começa com T e tem letras e números. Então, por exemplo, T80802020P. Esse é o código de cliente. Ele fala qual é o seu código de cliente e qual é a licença que você precisa. Então, por exemplo, eu sou o cliente XPTO e preciso de uma licença do app Minha Prestação de Contas. Nessa hora, o que o Mingle faz? Ele bate no license server da TOTUS e verifica, esse código de cliente tem essa licença liberada? Se tiver, pode liberar o acesso. É somente isso, tá, pessoal? Não pede CNPJ, não pede dados, não pede nada mais do que isso, para deixar bem claro. E óbvio, tudo isso que eu estou falando, tem o QR Code aqui, que depois vocês podem baixar a documentação no final da apresentação, e vocês podem acessar todo esse conteúdo detalhado no TDM, tá bom? Falando em segurança, é sempre importante a gente falar sobre isso, né? Como eu falei, a gente utiliza, né, a camada de comunicação do REST. Então, o REST, na verdade, é um serviço que a gente configura no sistema operacional para que ele consiga tramitar e trocar informações entre as nossas bases do Proteus, como eu disse, não importa se está on-premise ou em cloud qualquer, e os nossos aplicativos. E aí, lógico, aqui tem um exemplo, né, de um trecho de algumas chaves que ficam dentro do appserver.ini, contendo as informações, onde aqui a gente pode habilitar a porta multiprotocolo para ter mais segurança ainda, e sempre ter garantia e certeza de que a gente está usando, além de um protocolo de comunicação atual, que é seguro e tem autenticação. Bacana? Agora que a gente já entendeu como funciona a comunicação e principalmente a troca de informações que a TOTS faz com os nossos aplicativos, vamos falar sobre o app Meu Proteus. Esse app que está todo mundo falando nele, vamos reforçar quais são os ganhos que ele vai trazer para nós. Mas antes da gente falar do app Meu Proteus, eu vou fazer um overview principal aqui sobre o que é o portfólio Backoffice Proteus hoje. A parte de cima, a gente vê aqui os principais módulos do back-office, ou seja, o núcleo do que são os módulos do back-office. Se a gente for ver, o back-office Proteus tem mais de 90 módulos, mas muitos módulos são específicos, né? Então, alguns como controle de qualidade, controle de lojas, são específicos de segmentos. Aqui em cima, a gente está vendo o que é o núcleo dos módulos. Então, a gente começa da parte esquerda para a direita, onde nós temos o TOTUS Fluig, que é a nossa ferramenta de colaboração. Nós temos a plataforma de inteligência artificial TOTUS Carol, ou seja, essas duas plataformas que pautam também as tecnologias e as funções que nós temos do back-office. E aqui nós temos o back-office no geral. O nosso tempo é curto, tá, pessoal? Então não vou entrar em muitos detalhes, essa documentação está disponível para vocês baixarem, mas vou dar destaque para os processos onde nós temos um ícone de um celular. Por quê? Por exemplo, no faturamento, começando aqui na parte esquerda, nós temos o processo de expedição, utilizando o aplicativo Meu Coletor. Nos contratos aqui em cima, nós temos a gestão das medições e os filtros
e pesquisas dos contratos de vendas e compras através do aplicativo Meus Contratos. Aqui, nós temos no Compras as alçadas e aprovações utilizando o app Meu Proteus, e nós temos também o Conferência de Recebimento, esse processo também utilizando o aplicativo Meu Coletor. Estoque e custos também não poderia ser diferente. Movimentações de estoque, o inventário no geral, utilizando o aplicativo Meu Coletor. E aqui o financeiro, a gente tem o processo de controle de viagens através do aplicativo Minha Prestação de Contas. E aí, lógico, vou dar um destaque aqui para o módulo de contabilidade gerencial, onde através das múltiplas visões gerenciais, a gente tem a nossa nova ferramenta de TOTUS Carol Painel Contábil. Bom, agora que a gente já entendeu como é o portfólio no geral, vamos falar sobre o meu Proteus em si. O meu Proteus, na verdade, ele usa uma solução que existe dentro do RP, tá? Que já existia no Proteus, né? Que é o Event Viewer. Para quem não conhece o Event Viewer, ele é uma solução dentro do RP onde você consegue habilitar mais de 30 eventos que já existem, né, cadastrados, processos que já existem. Você pode habilitar para receber essas notificações quando elas ocorrem, os processos ocorrem, no aplicativo Meu Proteus. Então você consegue habilitar esses processos que já vêm de padrão para receber no app. Só que a gente não para por aí. Caso você tenha uma rotina que seja personalizada e você queira criar ou gerar notificações para que sejam enviadas para o aplicativo Meu Proteus, com uma simples linha de código, tudo isso está na documentação, vocês incluem essa notificação dentro do código de vocês e facilmente configuram aqui no Event Viewer para que o usuário consiga receber. E aí você consegue colocar em qualquer tipo de rotina. Então, seja uma rotina que é um job, ou seja, ela é gerada de tempos em tempos, sejam integrações, alterações cadastrais. E aí, lógico, o limite é, na verdade, a sua necessidade e o que você realmente deseja configurar de notificação. Vou dar dois exemplos aqui de rotinas, uma padrão, tá? E uma personalizada, que eu fiz em um cliente, para que a gente entenda realmente o valor agregado que as notificações do meu Proteus trazem. A primeira de notificação padrão que nós temos é um cliente, por exemplo, dos segmentos de manufatura ou até mesmo do varejo, quando eles trabalham com controle de lote, uma das primeiras coisas que eles pedem quando implementa o Proteus no geral é que o Proteus notifique quando um lote está para vencer. Isso qualquer cliente que usa lote ou que já implantou cliente com lote sabe, já deve ter cansado de ouvir, porque é padrão, é uma necessidade comum desse tipo de negócio. Existe uma notificação aqui para um lote vencido, inclusive é a número 8 que está aqui no print. Tá? Então você consegue habilitar essa notificação para que, por exemplo, o gestor de controle de qualidade, ou até mesmo um gestor que controle essas informações de lote, o estoque no geral, ele receba essas notificações de maneira rápida e prática. Segundo ponto, existia um cliente de varejo que eu atendi que ele pediu para eu personalizar uma rotina que varresse os pedidos de venda dele e verificasse quais pedidos num período de, por exemplo, 15 dias não foram fechados, não foram concluídos, né? Porque ele queria cobrar a equipe comercial dele, né? Então, era um job que fazia essa validação. E ele queria receber essas informações para saber, obviamente, quais são os pedidos, para saber qual vendedor ou executivo não está cobrando ou não está, né, provocando o fechamento. Então, nesse momento, eu poderia incluir nesse meu fonte personalizada que eu criei do job uma linha simples para poder gerar essa notificação para ele. E aí, lógico, aí eu não precisaria workflow, e-mail, nada disso. Pelo app Meu Proteus, ele já teria tudo isso de maneira fácil e rápida, tá? Bom, a gente recebe as notificações que eu comentei com vocês, sejam as do processo padrão, sejam as personalizadas, como nós recebemos as notificações de um e-mail do Gmail ou até mesmo um recado no WhatsApp. Então a gente recebe a notificação, né? Como a gente está vendo aqui, né? Na barra de notificações, a gente clica, ele vai abrir o aplicativo e a gente visualiza a notificação, tá? A gente também consegue compartilhar essa notificação utilizando todas as ferramentas que nós temos pelo próprio smartphone. Então, eu quero mandar essa notificação por grupo do WhatsApp, Telegram, converter num bloco do Trello, mandar por e-mail, o que eu precisar.
Não só isso, mas também a gente consegue efetuar filtros no app para poder visualizar qual é o tipo de notificação que a gente está recebendo, qual é o período que eu quero visualizar das notificações e quais são os tipos de eventos. Bom, agora que a gente já entendeu como que funciona, né, essas notificações no geral, vamos falar sobre os processos de aprovações. Já faz um bom tempo que os nossos clientes pedem para que a gente inove em alguns processos de aprovações, né? Nós temos algumas frentes que já funcionam e funcionam, né, muito bem sobre isso, mas como eu falei no início da apresentação, nós somos uma empresa que vivemos de tecnologia e serviço de tecnologia. Então a gente tem que viver e respirar inovação. Então, sempre ouvindo os nossos clientes, nós trouxemos processos que são considerados, lógico, tudo feito mediante uma pesquisa com os nossos clientes em projetos piloto, tal, e tudo registrado, né, utilizando experiência do usuário. E nós chegamos em alguns processos que são fundamentais. O primeiro deles é o prestação de contas. Eu já vou explicar para vocês. Mas a gente chegou num segundo que os clientes também pediram muito, né? E a gente incluiu, que é por onde eu começo, que é aprovar pedido de compra. O processo de compras do Proteus, ele é bem famoso porque ele tem uma relação de aprovações de escada hierárquica, né? E que são bem importantes. É legal a gente perceber isso, tá? E muitos clientes utilizam e personalizam de acordo com a necessidade do seu negócio, a especificidade do seu negócio. E pensando, lógico, em sempre trazer inovação e praticidade, nós incluímos as aprovações dos pedidos de compra exatamente como as regras funcionam no Proteus, que elas sejam transparentes e simples no aplicativo Meu Proteus. Eu já vou mostrar para vocês, fiquem tranquilos. É só para a gente entender o conceito. Ou seja, é incluído um pedido de compra, né? Então o pedido de compra ele é incluído. Eu sou o gestor. Se eu tenho o meu Proteus, eu vou receber, como eu falei para vocês, assim como eu recebo uma notificação do Gmail, do WhatsApp, eu vou receber uma solicitação para que um pedido de compra seja aprovado. E aí, lógico, eu posso entrar no pedido de compra, visualizar algumas informações que são as principais para tomada de decisão, né? E aí eu consigo aprovar o pedido de compra. Também já vou mostrar para vocês, fiquem tranquilos. E aí eu tenho o prestação de contas, onde na verdade eu consigo, através do aplicativo Meu Proteus, aprovar prestações de contas que já foram conferidas no módulo financeiro, na área de despesas e viagens corporativas, para que a gente consiga validar se o gestor realmente pode aprovar ou não. E ambos os processos, pessoal, de maneira prática, rápida e intuitiva, tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem em um app notificações de mais de 30 processos do padrão que a gente pode selecionar para receber, rotinas personalizadas que a gente pode incluir para gerar notificações, aprovação de prestações de conta e aprovações de pedidos de compra, tá bom? Bom, tem algumas perguntas aqui, eu estou vendo que o pessoal está perguntando bastante, ótimo. Pessoal, interajam, é fundamental isso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma parada e vou abrir o aplicativo aqui no meu celular e vou mostrar para vocês. E eu vou lançar um pedido, né? Vou mostrar para vocês aqui um pedido de compra. E antes eu queria perguntar para vocês, aproveitar enquanto a gente está lançando o pedido aqui, né? Vocês interajam com a gente. Por favor, coloquem aqui no espaço de perguntas, quem já não colocou, quais são os aplicativos que vocês utilizam. Então, hoje, Pedro, eu uso app da TOTUS? Não uso, quero usar. Ou então, uso os apps XPTO. Citem para a gente aqui, por favor, os apps que vocês utilizam. Enquanto isso, eu vou entrar aqui no módulo de compras e vou incluir um pedido de compra para que a gente consiga. Vocês estão todos visualizando a minha tela, né? Eu já estou entrando no Proteus aqui, já estou mostrando e incluindo. Eu vou clonar o pedido para ficar mais rápido, tá, pessoal? Vão colocando aí, por favor, no perguntas os apps que vocês já usam. Deixa eu dar uma olhada aqui. Legal, a gente tem bastante gente online. Agradeço muito a presença de vocês.
Bom, o último pedido que nós temos é o 490, bacana. Então, eu vou copiar esse pedido para ficar mais rápido. Legal, bastante gente colocando aqui que usa os apps. Olha, tem gente que não usa app ainda, hein? Legal, confirmei o pedido. Deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês o meu celular. Vão colocando aí, pessoal, para a gente ficar atento e saber como que vocês utilizam os apps, né? Tem gente que não está usando o app ainda, hein? Dê uma olhadinha aqui, a gente vai falar bastante sobre apps. Importantíssimo vocês dizerem para a gente, até para a gente ter um senso. A gente sempre faz pesquisa, né? Óbvio. Mas é importante que vocês falem para a gente como que está funcionando aí para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Legal. Já incluiu aqui o pedido, né? O 491. Todos vêm no meu celular, né? Vou entrar no app. Bom, a última que ele tem é a 489, né? Então ainda é uma ainda é um pedido de compra que eu incluí ontem, né? No dia 10. Vou fazer uma atualização aqui. Ou melhor, eu vou até fechar o app e vou abrir de novo para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Legal, tem bastante pergunta aqui que vocês estão interagindo. Tem gente perguntando de licença, de custo. Fiquem tranquilos, isso no final a gente vai responder, tá, pessoal? A gente vai falar para vocês. Bom, tá aqui, ó, pedido de compra 491, né? Igual eu. Deixa eu até voltar aqui, né? Mostrar para vocês o pedido no Proteus. Então, eu incluí um pedido aqui agora, né? No dia 11. Fiz um de manhã, mas, né? Era o 490. Aqui, o pedido, inclusive, né? Aproveitando, ele está até pendente, né? Ele está pendente de aprovação, justamente para a gente poder visualizar no aplicativo, né? Então, esse é o app, pessoal. Vamos começar agora para ver juntos, agora que já recebeu a notificação. Primeira coisa, a notificação que eu comentei com vocês. Então, a gente consegue ver aqui, essa primeira aba da esquerda, que é Eventos, eu já recebi, isso foi proposital, eu habilitei de propósito, para que a gente receba uma notificação, inclusive quando um pedido de compra for incluído, porque esse é um dos processos que tem lá no Event Viewer do padrão, para você receber a notificação. Então, se eu sou um gestor, eu quero receber toda vez que alguém inclui um pedido de compra. Eu fiz propositadamente e eu incluí o pedido e ele mostra para mim, incluído o pedido 491 pelo usuário Pedro Blanco e aguardando o grupo de aprovação, número, e ele dá o número do grupo de aprovação, tá? Quero compartilhar essa informação. Eu clico aqui, ele vai abrir para mim as principais maneiras de eu compartilhar essa informação. Bom, aqui vocês, né, já sabem muito melhor do que eu, né? Posso compartilhar pelo WhatsApp, subir no meu Fotos, mandar por e-mail, compartilhar com o colega de trabalho, com o gestor, ou o gestor quer compartilhar com a equipe, de acordo com a necessidade de vocês. Quero efetuar filtros, como eu já mostrei para vocês. Uma data de até, né? Quero utilizar um filtro por tipo de criticidade aqui, se eu quiser. Então, por exemplo, tem cliente que ele quer receber uma notificação, outro exemplo de notificação que a gente pode receber. Acabou o recálculo do custo médio. Então, quando acabou o processo do recálculo do custo médio, eu quero receber uma notificação aqui, igual você recebeu, Pedro, do pedido de compra. Tranquilo, a gente notifica aqui, ou de uma rotina sua padrão. Migrei para a aba da direita, aprovações. Eu já consigo ver aqui, pessoal, ó, que eu já tenho prestações de conta para aprovar, tá vendo? 182, 178. Por quê? Esse usuário que eu estou utilizando aqui, ele é uma persona que ele encarna os dois tipos de perfis. Um aprovador de gestão de compras e também um aprovador de viagens. Pode ser separado, Pedro? Pode, imagina. Eu coloquei tudo junto para a gente poder visualizar. Primeiro ponto que até um cliente comentou e é legal a gente reforçar, né? Um cliente que, inclusive, ele vai virar case nosso. Eu posso aprovar mais de um pedido, então simplesmente eu venho aqui e seleciono. Ele já mostra para mim, tá vendo? Reprovar itens, aprovar itens. Então, se eu quiser selecionar um ou N pedidos de compra, ele vai mostrar para mim aqui. Outro ponto importante, tá, pessoal?
vocês viram que eu não configurei nada, eu simplesmente clonei um pedido de compra com o meu usuário e automaticamente caiu para o gestor. Por quê? Foi o que eu falei para vocês no início. A gente está utilizando as mesmas regras que já existem no compras de vocês. Então, o que é necessário, na verdade, é eu utilizar o aplicativo Meu Proteus, habilitá-lo o aplicativo, caso eu não tenha ainda, né? Utilizar e configurar o aplicativo Meu Proteus e o usuário, que é o aprovador, ele fazer o login no app, simplesmente. Clico em ver detalhes para poder visualizar as informações do pedido de compra. Ele vai mostrar para mim aqui o número do pedido, vai mostrar quem foi a pessoa que incluiu, o valor, qual é a quantidade, se tivesse centro de custo, né? E aqui, lógico, eu só tenho um item, mas é só um teste. Se tivesse mais, a gente poderia ver mais. Cliquei em ver mais. Ele vai mostrar para mim qual é a data de previsão de entrega, que obviamente ele trouxe lá do pedido de compra, né? E qual é a quantidade que teve entregue. No caso, não foi nenhuma, porque eu só incluí o pedido de compra. Mas se eu tivesse, né, um recebimento, inclusive a conferência utilizando o aplicativo Meu Coletor, ele ia mostrar para mim aqui. Quero dar uma olhada no histórico de compras desse produto. Ele vai mostrar para mim aqui o histórico para que o gestor, como eu já falei para vocês, de maneira prática, rápida e intuitiva, ele consiga aprovar os pedidos de compra. Então, antes um processo que ele tinha que receber e-mail, workflow, aprovar, abrir o note, usar, esquece. Ele pega o celular dele, abre o Meu Proteus e aprova em um clique. Exatamente isso, tá, pessoal? Então, eu sou o gestor, estou com o usuário do gestor, eu vou aprovar esse pedido de compra, ele carrega, aprova o pedido e automaticamente, quando eu voltar lá para o status do Proteus, ele vai mostrar para mim que o pedido está aprovado. Bacana? Pedido aprovado com sucesso. Bom, pessoal, do meu Proteus é isso, é para mostrar para vocês exatamente, tá, o quanto é essa praticidade que a gente está trazendo para vocês. Deixa eu até voltar aqui no pedido, né, ver se ele já alterou o status. Já alterou o status, já está como liberado, né? A gente consegue ver aqui agora. Então, a gente mostrando em tempo real para vocês aqui, né? Que realmente é super prático, é rápido e é simples de configurar e mais simples ainda de utilizar. Bacana? Bom, antes de eu falar do app, minha prestação de contas, eu vou aproveitar e vou mostrar aqui, né? Funcionando também para vocês. Vou aproveitar que a gente está falando sobre aplicativo, que a gente está falando sobre. Aproveitar e fazer uma segunda pergunta para vocês, pessoal. Coloquem aqui no perguntas qual é o perfil de vocês. Então, a gente está vendo bastante gente aqui, a gente tem bastante gente online. Novamente, quero agradecer muito a presença de vocês, tá? E eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual é o perfil de vocês? Vocês são da área de negócio ou vocês são da área de TI? Ou seja, eu sou negócio, Pedro, eu sou cliente e estou aqui porque eu quero conhecer as inovações que vocês vão trazer de aplicativos, né? Ou então, eu sou da área de tecnologia, eu atendo o cliente, Pedro, eu quero saber o que vocês estão trazendo de novidade, ou eu sou o TI de um cliente, né? Só para a gente entender como funciona. Vou voltar aqui para o meu celular. Vão colocando as informações aí, pessoal. Tem bastante gente colocando aqui. Legal. Tem gente falando que é TI, tem gente falando que é do setor de indústria. Muito legal. Vou abrir o app, minha prestação de contas. Pessoal, rápido overview sobre o aplicativo, tá? Porque a gente também, né, tem na nossa grade falando só sobre o app. Mas para mostrar para todos nós, primeira coisa, a gente tem aqui os filtros que a gente pode utilizar, né? Então eu posso utilizar múltiplos filtros no aplicativo. Seja por tipo de viagem, por período, qual o status da minha prestação de conta ou do meu lançamento, tá? Posso utilizar aqui. Aqui eu posso fazer uma pesquisa, então se eu quiser colocar o número da minha solicitação ou até o código destino do cliente. Aqui eu posso visualizar uma prestação de contas, então eu já tinha algumas, né? Eu posso entrar em detalhes aqui. Esse acesso que eu estou utilizando, pessoal, é um acesso como viajante, tá? Então eu sou o viajante, eu estou utilizando prestação de contas, né? Ou sou um colaborador e estou utilizando prestação de contas para poder incluir minhas despesas, tá? Então a gente vai ver que aqui, assim como todas as experiências que nós temos nos apps, elas são muito práticas e intuitivas.
Aqui eu cliquei nos detalhes da despesa que eu lancei, né? Se eu quiser baixar aqui a imagem, se eu quiser editar alguma informação, tudo obviamente porque o usuário que eu estou utilizando tem esse acesso, tá bom? Vou incluir uma prestação de contas rápida para que a gente veja como funciona o lado que é o mais utilizado e que os clientes costumam ter mais dúvida, né? Que é o da prestação de contas. Então eu vou clicar aqui no mais, automaticamente ele já vai abrir para mim qual é o tipo de despesa que eu estou lançando, né? A prestação se é nacional, se é internacional, e qual é o motivo da prestação. Eu vou colocar aqui, reunião com clientes. Próximo. Qual é a data, o período, aliás, dessa prestação? Aqui eu poderia colocar o período que eu tiver acesso para incluir, porque isso a gente também pode personalizar de acordo com a necessidade do negócio do cliente. Vou pôr a data de hoje mesmo, para ficar mais prático, tá? Confirmar. Outro ponto importante, se eu dividir esses custos com o meu cliente, quanto vai ser? 50%, 49%, 48%, mais, menos? Eu defino aqui, tá? Depois eu defino aqui qual é o centro de custo que eu vou utilizar caso eu tenha alguma inserção ou diferenciação de centro de custo ao lançar uma prestação de contas. Aqui também depende da necessidade do cliente, tá, pessoal? E a localização. Primeira coisa, vou colocar São Paulo. E ele já traz para mim as despesas, os tipos de despesas que eu configurei já na minha base de demonstração que podem ser lançados para esse tipo de despesa que eu vou lançar agora. Então, por exemplo, eu selecionei um centro de custo específico, uma despesa específica e um estado. Ele já vai filtrar para mim. Então, no caso do estado de São Paulo, eu tenho essas despesas aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou lançar uma despesa de refeição. Vou colocar o valor de R$ 51,50. Aqui a gente já tem qual é a quantidade que você está lançando da despesa e o montante, o valor em si. Feito isso, já selecionei que é São Paulo e é uma reunião. Ele pergunta, vamos falar sobre o comprovante agora? Qual é a data da despesa? Primeiro ponto. Como eu só coloquei, né, que a despesa eu vou registrar no período de hoje, ele já trouxe a data de hoje. E aqui, se eu quisesse adicionar um comprovante, eu poderia abrir a minha câmera, né, como ele vai abrir aqui agora, e vai mostrar, e poderia tirar a foto do comprovante na hora, ou eu vou vincular de um álbum que eu já tenho, né, da minha galeria, e vou colocar um comprovante aqui de um extrato do SAT que eu peguei aqui, né, aleatório para a gente poder incluir. Confirmo o comprovante. Alguma observação? Sim, almoço com cliente. Ah, outro ponto, tá, pessoal? Se eu quisesse, eu podia clicar aqui no ícone do microfone e poderia falar. Nem digitar eu precisaria, tá? Eu estou digitando, mostrando o processo manual para vocês, para que vocês entendam literalmente como funciona. Mas dá para ser mais prático ainda. Eu poderia clicar no microfone, despesa com cliente. Clico de novo, reunião com cliente. Pronto. Bom, todos os dados estão aqui, do que eu informei, confirmar. Lancei a prestação de contas. Assim, pessoal, simples, rápido e prático, tá? Como eu falei para vocês no meu Proteus, as experiências que nós temos do app no geral e das utilizações, elas são extremamente práticas, elas são feitas para serem práticas, tá, pessoal? Então, bacana, incluí a minha prestação de contas, eu vou entrar agora nessa prestação e eu vou enviar ela para aprovar no financeiro, para a gente poder receber essa notificação aqui no meu Proteus. Selecionei a minha prestação de contas, aqui eu tenho os detalhes dela, né, como eu já mostrei para vocês. Clico no botão opções, enviar para aprovação. Aí ele avisa, você quer enviar essa aprovação? Essa operação em si ela é irreversível. Sim, eu quero. Bacana. Ele vai carregar aqui. Eu vou sair um pouquinho aqui do meu celular, vou entrar no financeiro, com um usuário que já tem os acessos dos processos de viagem, tá? Legal, tô vendo bastante gente interagir, fazer bastante pergunta, muito legal. Pessoal, interajam, tá? Vou entrar no processo de prestação de contas. Ó, já está aqui. A prestação de contas que eu acabei de incluir, a 83, ela já está aqui. Inclusive, ela está com a legenda de em conferência, sem bloqueio. Bacana, vamos conferir. Outras ações, conferir.
Aqui eu estou conferindo, como se fosse um gestor, essa prestação de contas, para ter certeza de que está tudo ok. Outra pergunta que o pessoal faz bastante para a gente. Ah, o comprovante do colaborador, onde eu vejo? Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Eu vejo um anexo e ele vai perguntar para mim, você quer baixar onde? Então, eu vou baixar na minha área de trabalho, caso eu queira e precise, tá? Beleza, tudo certo, tá? Não vou entrar em detalhes, vamos só aprovar essa prestação de contas. Ele valida as informações, se tivesse variações cambiais, né, o tratamento, registro alterado com sucesso, já mudou a legenda, está em avaliação do gestor. Ou seja, o setor de viagens e despesas corporativas já aprovou e conferiu essa despesa. Tá? Então, vamos entrar no meu Proteus e vamos visualizar essa prestação de contas. Antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Robson, Camila, vocês têm alguma pergunta que está bem recorrente, que vocês acham interessante a gente falar agora? Ou assim que terminar aqui, a gente continua e termina a apresentação e a gente fala no final, por favor. Oi, Pedro. Consegue me ouvir bem? Sim, sim, tô te ouvindo. Ah, tá ótimo. Tem bastante perguntas aqui, tá? Mas todas, a princípio, nenhuma tão recorrente. Só Uhum. reforçando aqui 2 pontos, né? É, o cliente que é corporativo, sim, ele pode fazer o uso do aplicativo. Os aplicativos estão disponíveis a partir da 12.123, né? É, falando aqui do aplicativo Meu Proteus e dos demais que a gente abordou. E também a questão da aprovação de pedido de compra, ela não requer nenhum tipo de configuração diferente, tá? No controle de alçadas. E ela basicamente é plug and play. Então, quando você faz o provisionamento do aplicativo, quando o aprovador acessa o app, ele já vê as aprovações que estão pendentes para ele. Basicamente são esses 3 pontos aqui que eu acho que vale a pena reforçar. Legal, legal, bacana, bacana. Robson, Camila, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida que tiver mais recorrente aí. Bom, a gente lançou a despesa, né? 183, ela já está aqui, tá vendo, pessoal? Já caiu aqui em questão de segundos no meu aplicativo para eu visualizar os detalhes. Então ele traz para mim aqui os detalhes da despesa, né? Quais foram as informações, se eu quiser baixar o comprovante, tudo aqui, e se eu quiser aprovar ou reprovar. Então, se eu quiser visualizar o comprovante aqui, tá vendo, ó? Ele vai mostrar para mim todos os detalhes, para, assim como no pedido de compra, o gestor poder tomar a decisão. O valor correto. Aprovar. Como vocês puderam ver, pessoal, de maneira prática, rápida, simples e intuitiva, nós tivemos as aprovações tanto do pedido de compra quanto das prestações de conta aprovadas, tá? Pedido de compra, desculpa. Reforçando, né, o que a gente já falou, os aplicativos, pessoal, eles têm sim suas licenças. Tudo isso está na documentação aqui que vocês estão utilizando, né? Que vocês podem baixar. Está aqui na aba documentos, a gente vai deixar a sala aberta no final. Está tudo aqui na documentação, mas a gente vai reforçar isso no final, tá bom? Pessoal, essa demo aqui eu achei super importante e fundamental a gente fazer para vocês, mas vamos continuar, vamos falar dos outros aplicativos, tá? Os aplicativos que a gente tem, pessoal, são esses aqui: a minha prestação de contas, os meus contratos, o meu coletor de dados e os meus ativos fixos. Esses são os aplicativos, pessoal, do back-office linha Proteus, tá bom? Bom, sobre a minha prestação de contas, vocês já viram funcionando, né? Mas é bom reforçar os principais ganhos. A gente consegue ter a sincronização das prestações e das despesas, incluir prestações de contas vinculadas a viagens ou avulsas, como eu fiz, anexar comprovantes, seja tirando uma foto na hora, seja da minha galeria, como nós vimos. A gente consegue controlar essas despesas por viajante, né, por filtros aqui no app ou até mesmo pelas aprovações, como eu mostrei para vocês no meu Proteus. Encaminhar essas prestações para a conferência e aprovação, como eu mostrei funcionando, né? E também visualizar as que já foram encerradas e até mesmo um ponto que muitos clientes pedem, né? Que clientes que não utilizam essa automação através do aplicativo e do Proteus.
o status que está a prestação de contas para o meu colaborador poder acompanhar. Então, como a gente viu, eu mostrei para vocês nos filtros do app, ele pode acompanhar desde o momento que ele envia para aprovação a prestação de contas até o momento que ela já foi aprovada no financeiro e liberada já para o reembolso. Tá legal? Ah, outro ponto importante, tá, pessoal? Tudo isso, né, essas operações do prestação de contas, a gente consegue realizar de maneira offline, tá? Então, se eu não tiver sinal, eu posso realizar esses processos utilizando o app mesmo assim. Quando eu tiver online sinal, ele sincroniza as informações e manda para a nossa base do Proteus. Próximo app, meus contratos. Os meus contratos, pessoal, é um aplicativo que a gente consegue acompanhar os contratos, seja de maneira individual, seja por tipo de contrato, como compra ou venda, como a gente está vendo aqui funcionando, né? Monitorar a vigência desse contrato e o saldo que ele tiver para ser consumido. Aqui, inclusive, eu consigo filtrar por espécie de contrato. Então, eu quero um contrato de compra específica de um fornecedor, tá? Outro ponto importante, a gente consegue entrar no contrato, visualizar a planilha do contrato, que são os detalhes dos itens do contrato, o tanto de saldo consumido que ele teve, qual é a projeção financeira desse contrato e aprovar ou reprovar as medições. Então, um gestor ele consegue pelo app aprovar ou reprovar uma medição que esteja pendente desse contrato. Lógico, ele consegue ter uma análise de todas as informações detalhadas, inclusive a planilha financeira, então ele consegue tomar decisão na hora. Próximo app, meus ativos fixos. O Meus Ativos Fixos, pessoal, ele é um app que a gente consegue controlar o cadastro do nosso ativo fixo primeiro, porque a gente consegue, dentro do aplicativo, selecionar quais campos do cadastro do ativo a gente quer visualizar. Quem utiliza o ativo fixo do Proteus sabe que o cadastro do ativo fixo ele tem muitos campos. E não é à toa, é de propósito isso, pessoal. Porque cada cliente tem a sua especificidade de controle do cadastro dos seus bens. Então, você pode selecionar no app quais campos você quer visualizar. Tá? Outro ponto importante, você consegue consultar informações e validá-las através do aplicativo, tais como qual foi a nota ou notas fiscais que geraram esses ativos. Eu consigo visualizar a foto do ativo e, inclusive, alterá-la pelo app. Então, eu estou na frente do ativo, eu estou visualizando que o ativo ele está diferente do que está na foto, que né, vem do cadastro do banco do conhecimento do módulo ativo fixo do Proteus. Eu tiro uma foto na hora, assim como prestação de contas, ou abro minha galeria e vinculo uma nova foto e solicito uma alteração já pelo app. Outro ponto importante e fundamental, a geolocalização desse ativo. Então, no momento que você acessa essa funcionalidade, você tem a informação de onde você está atualmente com o seu celular, utilizando o app Meus Ativos, versus o cadastro de endereço que tem no ativo fixo. Infelizmente, a gente sabe, é comum entre os clientes, eu sei porque eu já implantei muito ativo fixo, é comum, que o ativo ele seja alterado de localização e a gente, pela correria, né, ou algum problema de comunicação, a gente não altera dentro do ativo fixo. Tá errado, né, pessoal? Só para começar, ele está no centro de custo e na localização errada, ele vai depreciar da maneira errada. Para corrigir isso, a gente consegue também validar essa geolocalização e, inclusive, solicitar alteração. Não, eu estou na frente do aplicativo, eu estou na frente do ativo. Se esse ativo está aqui na minha frente, altera para minha localização, tá? E por último, a gente também tem as principais funcionalidades do ativo, que é, se eu entrar num bem, eu posso solicitar a baixa desse bem, a ampliação da depreciação desse bem, ou até mesmo a transferência desse bem. Tudo através do aplicativo, de maneira prática e rápida, tá bom? E por último, a gente tem o aplicativo Meu Coletor de Dados. Esse que é um aplicativo que foi criado e lançado em 2019, para que a gente tenha uma gestão do nosso estoque. Aqui eu consigo realizar contagem de inventário utilizando as 6 melhores práticas que já tem hoje nas regras de estoque do Proteus. Eu consigo realizar transferência entre armazéns, então eu estou realizando uma movimentação interna de uma origem A para um destino B dentro do meu estoque. Eu consigo automatizar as minhas coletas de informações
e, inclusive, realizar conferências, ou seja, recebi pelo um pedido de compra um documento de entrada, tá? Depende da minha regra de negócio, e eu faço a conferência, ou seja, abro o processo de conferência, faço a leitura do código de barra, né, como a gente está vendo aqui funcionando, ou digito quantidade, lote e data do lote, se eu tiver esse controle, confirmo, conferência feita, vou para o próximo item ou para o próximo documento. A mesma coisa separação. Então, por pedidos de venda, por ordens de produção ou por documentos de saída, eu gero, né, lá pelo estoque do financeiro, eu habilito quais são esses documentos e libero essa separação. Então, eu estou dizendo o contrário, que esses produtos estão saindo no meu estoque e eu estou conferindo o físico versus o lógico através de uma maneira rápida e intuitiva, que é o meu coletor. Outro ponto importante, esses processos todos do coletor, tá, pessoal? Conferência, separação, inventário e transferência, que são os 4 processos que ele tem hoje, a gente pode funcionar e utilizá-los de maneira offline. Então, vou dar um exemplo de um cliente nosso. Ele tinha um depósito, que ele utilizava o app, e quem tem depósito sabe, sempre tem muitos locais que o sinal não funciona bem de Wi-Fi. Você tem que ter uma estrutura muito boa e bem custosa para que o sinal fique sempre potente em todos os lugares. Então, o que ele faz? Quando chega de manhã, 7, 7h30, 7h40, ele abre o estoque, cria todas as ordens que ele precisa do estoque. Então, por exemplo, eu pego o conferente João e para o conferente João eu vou atribuir contagem de uma rua para o inventário, fazer separação de uma nota e fazer conferência de 2 notas. Quando eu libero essas informações para o João, ele faz a sincronização inicial com o app, ele pode colocar o app em modo avião e navegar entre o depósito sem problema nenhum, que o app funciona de maneira offline. E aí, quando ele se aproximar de um local que tenha sinal, né, ou funcione a comunicação de novo, ele faz o sincronismo e as informações são enviadas em tempo real para o Proteus. Ou seja, mais praticidade ainda e usabilidade para vocês. Bom, o nosso tempo está acabando, tá, pessoal? Novamente agradeço muito a presença de vocês, mas eu quero reforçar para vocês aqui um conteúdo que eu sempre gosto de falar, que é o que vem por aí. Como eu falei para vocês, a TOTUS ela não pode parar de inovar, a gente vive de tecnologia e inovação. Então, vou aproveitar que vocês estão todos aqui e vou reforçar o que vem por aí. Esse conteúdo, pessoal, ele é público, tá? Então, muita gente não sabe. Como eu falei para vocês, não existe caixa preta na TOTUS. Dentro do site TOTUS.com, a gente tem o portal de produtos. Lá a gente tem o roadmap. O que é o roadmap? Quando você entrar lá no produto apps ou backoffice Proteus, você vai ver o roadmap para você baixar, que é, na verdade, a projeção do que vai ser lançado, atualizado, corrigido, de inovação, de um período que vocês precisem. Então, por exemplo, no caso lá, a gente sempre libera semestral ou anual, dependendo da linha de produto, tá? Porque pode sofrer alteração. Mas, no geral, a gente lança semestral ou anualmente. Então, você baixa lá o roadmap de apps, você vai ver do back-office Proteus todas essas inovações que tem aqui. Porque tem cliente que pergunta para mim, fala, Pedro, o que vai lançar nesse semestre para o financeiro? O que vai lançar dos meus ativos esse semestre ou esse ano? Tá lá no roadmap, mas eu vou trazer aqui para vocês. Bom, todos esses pontos, pessoal, são sempre visando trazer inovação para vocês e ouvindo muito os nossos clientes. Então, começando pelos meus ativos, a gente vai colocar a funcionalidade de ter um controle offline nos ativos. Para quê? Para que você consiga efetuar as conferências e validações, né, as funcionalidades que já tem hoje no app que eu expliquei para vocês, sem sinal. E também para complementar, a próxima funcionalidade que muitos de vocês pediram e a gente sempre ouvindo vamos colocar, que é o inventário de ativos. Então você vai poder inventariar os seus ativos através do app Meus Ativos Fixos. Próximo aplicativo, Minha Prestação de Contas. Nele a gente vai conseguir incluir solicitações de adiantamento pelo aplicativo, eu como viajante, né? Dependendo do meu acesso, eu também vou poder criar viagens, tá? Dentro do aplicativo. E lógico, muitos clientes utilizam o nosso app, ele é um dos apps mais vendidos da TOTUS Store, então muitos clientes pediram uma visão gestor, ou seja, o aprovador ele vai ter o meu Proteus para aprovar, mas ele também quer ter umas estatísticas, né, e uns índices de visão geral. Então a gente vai criar essa visão do gestor para o app, tá? Falando sobre o aplicativo Meus Contratos, pessoal, muitos de vocês pediram e a gente também sempre ouvindo, nós vamos colocar a funcionalidade de efetuar medições
dentro do aplicativo, ou seja, não só aprovar medições como já tem hoje, né, e validar e buscar todos os dados dos contratos, mas também efetuar medições direto pelo app, de maneira prática e rápida. E por último, o meu coletor de dados, nós vamos incluir mais rotinas e vamos colocar processos em real time. Por quê? Tinha muitos clientes que utilizavam o app e eles já falavam assim, olha, Pedro, eu quero que enquanto o meu conferente está recebendo o volume, eu já quero atualizar o meu Cardex aqui ou validar a conferência dele, tem em tempo real as informações do meu Proteus. Essa é a ideia, tá, pessoal? Bom, novamente, quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Estão aqui meus dados, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. Pessoal, um prazo importante, um ponto importante, tá? O Robson falou e é verdade. Sobre licenciamento, Pedro,